Bom, amigos, vamos agradecer a Jesus, esse mestre amado, por estarmos aqui reunidos entre amigos e podermos estudar mais um pouquinho esses ensinamentos espíritas. Vamos agradecer a toda a espiritualidade que trabalha com o nosso grupo, todos os nossos mentores, os nossos guias espirituais, que eles fiquem conosco. Vamos pedir humildemente para que eles nos orientem nos nossos comentários, para que eles nos orientem nas nossas percepções, e que com muito amor nós consigamos entender tudo, mas principalmente aplicarmos esses ensinamentos nas nossas vidas. E assim, com muita calma e amor, vamos iniciar o nosso estudo. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos partilhar o texto. A Paula pode ler o primeiro para a gente? Leio sim. Características do homem de bem. Pergunta 918. Por quais indícios se pode reconhecer num homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita? O espírito prova sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus, e quando ele compreende antecipadamente a vida espiritual. O verdadeiro homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade, na sua mais completa pureza. Sem interrogar a sua consciência sobre os atos realizados, indagará se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem algo a reclamar dele, enfim, se fez aos outros o que gostaria que fizessem para ele. O homem, imbuído do sentimento de caridade e amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperança de retorno, e sacrifica o seu interesse pela justiça. Ele é bom, humanitário e benevolente para com todos, porque vê todos os homens como irmãos, sem distinção de raças nem de crenças. Se Deus lhe deu o poder e a riqueza, considera essas coisas como um depósito, do qual deve utilizar-se para o bem. Isso não o envaidece, pois sabe que Deus, que lhe deu essas coisas, pode tirá-las. Se a ordem social colocou homens sob sua dependência, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus semelhantes perante Deus. Usa sua autoridade para levantar-lhes a moral e não para esmagá-los com seu orgulho. É indulgente com as fraquezas alheias, por saber que ele próprio tem necessidade de indulgência, e porque se lembra das palavras do Cristo: aquele que nunca pecou, atire a primeira pedra. Não é vingativo. A exemplo de Jesus, perdoa as ofensas para só se lembrar dos benefícios, pois sabe que será perdoado, à medida que ele próprio tiver perdoado. Respeitem seus semelhantes todos os direitos que as leis da natureza lhes concedem, assim como gostaria que seus direitos fossem respeitados. Allan Kardec, O Livro dos Espíritos. Ana Célia, você pode continuar? Consegue me ouvir? Estão me ouvindo? Dá para ouvir, você fala forte. Tá. Consciência e conveniência. As boas soluções nem sempre são as mais fáceis e as manifestações corretas nem sempre as mais agradáveis. A trilha do acerto exige muito mais as normas do esforço maior que as saídas circunstanciais ou os atalhos do oportunismo.
Nos mínimos atos, negócios, resoluções ou empreendimentos que você faça, busque primeiro a substância pós-mortem, de que se reveste, porquanto, sem ela, seu tentame será superficial e sem consequências produtivas para o seu espírito. Hoje, como ontem, a criatura supõe-se em caminho tedioso, tão só quando lhe falta alimento espiritual aos hábitos. Alegria que dependa das ocorrências do terra a terra não tem duração. Alegria real dimana da intimidade do ser. Não há espetáculo externo de floração sem base na seiva oculta. Meditação elevada, culto à prece, leitura superior e conversação edificante constituem adubo precioso nas raízes da vida. Ninguém respira sem os recursos da alma. Todos carecemos de espiritualidade para transitar no cotidiano, ainda que a espiritualidade surja para muitos sob outros nomes, nas ciências psicológicas de hoje, que se colocam fora dos conceitos religiosos para a construção de edifícios morais. À vista disso, criar costumes de melhoria interior significa segurança, equilíbrio, saúde e estabilidade à própria existência. Debaixo de semelhante orientação, realmente não mais nos será possível manter ambiguidade nas atitudes. Em cada ambiente, a cada hora, para cada um de nós, existe a conduta reta, a visão mais alta, o esforço mais expressivo, a porta mais adequada. Atingido esse nível de entendimento, não mais é lícita para nós a menor iniciativa que imponha distinção indevida ou segregação lamentável, porque a noção de justiça nos regerá o comportamento, apontando-nos o dever para com todos na edificação da harmonia comum. Estabelecidos por nós, em nós mesmos, os limites de consciência e conveniência, aprendemos que felicidade, para ser verdadeira, há de guardar essência eterna. Constrangidos a encontrar a repercussão de nossas obras, além do plano físico, de que nos servirá qualquer euforia alicerçada na ilusão? De que nos vale o compromisso com as exterioridades humanas, quando essas exterioridades não se fundamentam em nossas obrigações para com o bem dos outros, se a desencarnação não poupa a ninguém? Cogitemos de felicidade, paz e vitória, mas escolhamos a estrada que nos conduz a elas sob a luz das realidades que norteiam a vida do espírito, de vez que receberemos de retorno, na aduana da morte, todo o material que despachamos com destino aos outros durante a jornada terrestre. Não basta para nenhum de nós o contentamento de apenas hoje. É preciso saber se estamos pensando, sentindo, falando e agindo para que o nosso regozijo de agora seja também regozijo depois. Emmanuel, André Luiz, Estude e Viva, Francisco Cândido Xavier. Obrigada. Excelente. Bom, esse é um texto, dois textos, né? Um do Livro dos Espíritos e o outro do livro Estude e Viva. E, mais uma vez, é um texto que nos convida, né, a uma reflexão bastante séria, né? E eu lembro, falando essa semana, né, fazendo um estudo, eu lembro da frase de Paulo de Tarso, né, que nos diz que tudo nos é permitido, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém, né? E que uma das formas da gente entender isso, e eu acho muito interessante, quando ele fala, né, a questão de definir um homem de bem, e aí na mensagem de André Luiz e Emmanuel, eu não lembro mais, que tem uma sequência lá, qual deles é o autor, ele vai chamar atenção para essa questão exatamente, né, de conveniência e consciência. E é interessante que ele chama a atenção da gente para o fato de que nós devemos analisar a nossa vida, se nós já chegamos nesse nível de maturidade, né, porque isso é uma coisa que a gente também pode discutir,
Por exemplo, nós estarmos aqui hoje juntos discutindo tudo isso, né, isso indica um grau de maturidade que não é todo mundo que ainda tem. E não porque a gente seja melhor que ninguém, simplesmente porque talvez a gente já tenha vivido mais, sofrido mais, né, tem um acúmulo de experiências que já nos permitem isso. E isso vai chegar para todo mundo, né, a maturidade de acordar para as coisas do espírito. Mas ele fala para a gente analisar a nossa vida, as nossas ações, do ponto de vista, né, da substância pós-mortem, né? Ou seja, como é que isso impacta o que eu vou ser depois da morte? Porque, como ele diz lá no final da mensagem, a desencarnação vai chegar para todo mundo, e na aduana da morte nós recebemos de volta, né, assim que ingressamos na vida espiritual, tudo aquilo que nós construímos na vida. Então, são coisas que para nós parecem hoje um pouco óbvias, porque nós estamos estudando e repetindo. Mas será que nós já paramos para refletir no quão grandes são as implicações que isso tem? Né? Que nós vamos recolher no momento da morte aquilo tudo que construímos. Nós somos o resultado de nossas ações, do que nós pensamos, do que nós sentimos, do que nós fazemos, do que nós queremos, do que nós cultivamos. E nesse momento, né, em que acabam as ilusões, a gente vai estar face a face com aquilo que a gente é. Então, como é que isso impacta a nossa vida? Como é que isso muda a minha vida? Como é que isso muda a minha forma de existir? Né? Ou não muda? Então, eu acho que é uma reflexão que vale a pena, né? Que a gente tem que fazer. E o André Luiz, o Emmanuel ali, ele dá uma série de indicações que são muito importantes, muito interessantes, né? Mas a que eu retenho e a que eu falo de início, que eu gostaria de chamar a atenção é essa. Que a gente analise tudo que a gente faz, como é que isso impacta aquele que eu vou ser depois de deixar esse corpo. Né? Como é que isso que eu estou fazendo agora, escolhendo agora, né? E como é que isso mudaria a vida das pessoas, a nossa vida e a vida do planeta em que nós vivemos, se as pessoas, se todos nós fizéssemos esse tipo de consideração antes de agir. Né? Então, eu passo a palavra adiante, né? E nós temos aí uma série de reflexões que eu acho que tem uma série de elementos interessantes. Né? Como muda, né, a nossa forma de agir depois que a gente tem todo esse conhecimento, né? E é engraçado porque eu fico vendo as pessoas que nunca ouviram falar do espiritismo, não sei, parece que eu não consigo entender assim como que as pessoas agem, tá tudo bem, tudo bem, tudo bem, mas elas vão chegar lá do outro lado, como, né? E às vezes a gente tenta falar, mas parece que a gente é um ET. Eu me sinto como se eu fosse um ET, tô falando sério, um extraterrestre, assim, daqueles bem verdinhos. A pessoa com aquela cara de paisagem me olhando e eu não sei o que pensar também depois. Vamos. Você sabe que agora, hoje até o meu amigo ligou, um colega de trabalho meu, na verdade a tia, a mãe dele ligou porque a tia dele veio morar com ela, a tia dele já tem 83 anos, e disse que ela começou diz que ela tá maluca, ele veio anunciando assim, que ele queria que eu substituísse ele, né? Ele falou assim, olha, Fábio, minha tia parece que tá meio maluca, diz que tá falando com pessoas, tá com medo de ficar. Daí eu comecei a falar com ele, mas falou assim, a gente também tem que conhecer. Eu falei, será que não é? Pode ser uma obsessão. Comecei explicando uma obsessão para ele. Ele disse, olha, eu não acredito em nada, Fábio, não sei, eu sou aberto para isso, mas não sei. Mas ele disse, eu vou lá, vou levar ela no médico, é a medicina que vai ter que resolver isso e tal. Eu falei, tá bom, dá o meu telefone, se ela quiser ligar, eu vou dar um livrinho para ele, vou mandar um livrinho para ele lá. Mas
aí, conclusão dessa história. Hoje ele me ligou para dizer qual foi a conclusão. Realmente ele foi no médico, ela deu um remédio para ela, para psicose, não sei o que lá, e ela parou de ver e ouvir. Diz que hoje ele me explicou, que ela falou com ela, é 2 espíritos, 2 pessoas, que diz que vai matar ela, que fica chamando o nome dela, cantando o nome dela, ficava, né? Cantando o nome dela o tempo todo e ameaçando ela o tempo todo, e que agora ela parou. Eu expliquei para ele, falei, tudo bem, vai resolver momentaneamente, mas eu comecei a explicar um pouquinho para ele, falei, olha, pode ser algum problema na vida passada dela, mas você vê como é importante a gente saber o que acontece. Se eu não falo isso para ele, daí hoje eu falei, pede para ela rezar, porque eu falei, ó, ela me liga, vai ser um prazer falar com ela, falei de você, se for o caso a gente vai lá, eu tenho um amigo meu que é médico, a gente podia tentar ajudar e tal. Ele falou assim, não, ela não acredita muito nisso, não vou muito nesse ponto, não, Fabio, obrigado. Eu falei, ó, pelo menos reza, pede para ela rezar para essas 2 pessoas, pedir desculpas se ela fez alguma coisa, reza sinceramente para eles, é isso eu vou falar. Mas você vê como é que a mulher está com 83 anos, nunca teve problema nenhum, diz que não usa nem óculos, ela diz que está de tão boa que ela está, entendeu? E está todo mundo considerando ela pirando, estão dando medicamento para ela, se bobear vão internar. Não sei, a gente como tem esse conhecimento, não sei, não falei com ela, mas só com o que ele está falando, me parece realmente uma obsessão, né? Com essa, digamos assim, né, Fábio, a gente tem, se nós fôssemos, né, supondo que um daqui de nós fosse o médico que recebe essa senhora, nós temos uma hipótese a mais de trabalho, né, que eles não têm. Então, pode ser que a hipótese não se confirme, pode ser que a mulher esteja realmente com problema cerebral, alguma coisa, mas, como você disse, os sintomas são bem indicativos, né, de um problema obsessivo. E é interessante, porque, como a Adriana disse, como as pessoas fazem, né? Porque a gente, em face desse conhecimento, nós temos outras hipóteses de trabalho, né? É uma criança com problema, uma criança com distúrbios do sono, uma pessoa que está em depressão. Nós temos a hipótese deles, que é a hipótese materialista, mas nós temos uma que vai além. Então, a hipótese de trabalho dada pelo Espiritismo, ela é uma hipótese abrangente, né? Porque a nossa abarca deles. Nós não recusamos analisar a hipótese médica e materialista. Nós aceitamos analisá-la em primeiro, inclusive. Mas a nossa abarca deles. A deles não chega a nós. Então, quem está em vantagem? Né? Quando você tem uma hipótese científica que abarca outra e aceita outra e explica outra, ela é mais ampla. Né? Então, essa é a nossa vantagem, porque isso nos permite analisar as ocorrências, analisar a vida, analisar os fenômenos de um jeito bem mais amplo. Né? Então, e aumenta a responsabilidade também, né? Eu vou falar com as minhas palavras, aquele negócio, quando você não sabe que está pecando, não é pecado, né? Mas agora que você sabe que está pecando, agora a responsabilidade aumenta bastante. Porque o pecado, né, usando o termo aí, erro, pecado, como quiserem, né? É diretamente ligado ao nosso nível de consciência, né? Exatamente isso. Então, é aí que vem a questão de consciência e conveniência, né? Porque à medida que a gente vai tomando consciência, a nossa conveniência muda. Algumas coisas que eram convenientes até ontem passam a não ser mais convenientes hoje. Porque o nosso nível de consciência vai mudando, né? E aí isso determina mudanças no nosso nível de conveniência. Então, tudo nos é permitido, né? As pessoas podem fazer o que querem, nós somos livres, perfeitamente livres. Mas o que é que nos convém quando você coloca na balança, né? As consequências, mas para colocar as consequências na balança, você tem que ter um ponto de vista sobre a vida
que não é o do materialista, né? Então, a gente, quando tem um ponto de vista que vai além do materialista, nós temos também uma exigência de análise que vai além da dele, né? Então, por que muita gente não quer ouvir falar disso? Porque fica tudo mais confortável, né? Você não precisa lidar com este critério novo, vamos dizer assim. Chega a ser um peso se você não sabe como lidar, né? Se você começa a ter o conhecimento e não sabe como lidar, e você ainda tem a preguiça de ter que fazer, aí se torna um peso, né? Então, às vezes, é melhor você nem saber, fingir que não está sabendo e deixar quieto. A partir do momento que você decide mudar, que você quer mudar, é duro, não é fácil, né? A gente sabe, né? A gente está ali, está trabalhando na nossa reforma íntima, está tentando se melhorar todo dia, a gente cai, a gente desliza, tem dia que a gente não está bem, e é complicado. Agora, a gente, né, eu tinha amigos nossos aí, nós fomos fazer uma caminhada, né, num parque, um monte de gente caminhando, tudo, aí eu fiquei olhando, eu estava bem pensativa, reflexiva lá, né, fiquei pensando, olhando, eu falei, nossa, é aquela velha história que a gente sempre comenta, né, César e Giovana, que as pessoas daqui, eles não querem saber de religiosidade, né, então eles se voltam para a natureza. Então as pessoas lá super tranquilas, aí eu ouvi um casalzinho conversando, né, a menina falando da confiança sua, opa, tem brasileiro, desculpa, gente, da autoestima, né, da autoestima, tal, não sei o quê, e ela conversando, e os dois num papo super interessante, sabe, mas eles estão ali curtindo a natureza, tudo. E antes era uma coisa que eu gostava muito de fazer, e hoje em dia, às vezes eu acho que mais me cansa do que me ajuda, entendeu? Às vezes eu ler um livro, ler alguma coisa e refletir, às vezes me ajuda muito mais do que ir lá e abraçar uma árvore, entendeu? Então, abraçar árvore é brincadeira, gente, desculpa. Mas entenderam o que eu quis dizer, assim, de... Sim, perfeitamente. Mas seria mais ou menos assim, né, Adriana? Vamos tentar transformar isso num exemplo, mas você tem, por exemplo, as pessoas vão para a natureza. A gente conhece quem fez a natureza. É essa a diferença. Entendeu? Então, elas vão para a natureza para tentar encontrar ele. E nós sabemos que ele é encontrável, né? Exato. Então, nós estamos aprendendo com o que nós estamos fazendo aqui a acessar isso, a encontrar os caminhos para ele dentro de nós, porque ele é nosso criador e ele colocou os botõezinhos lá dentro da gente, né? Basta a gente acessar e nós vamos estar em contato com ele. Essas pessoas, o André Luiz diz no texto, né? As pessoas todos nós precisamos de espiritualidade, mesmo que ela se transvista, né, na natureza, nas ciências psicológicas. Então, assim, isso mostra, né, a prova de que as pessoas precisam de espiritualidade, é que mesmo substituindo uma espiritualidade direta, por uma indireta, elas precisam dessa indireta, porque elas precisam de espiritualidade. Nós precisamos de espiritualidade. E dá para entender por que as pessoas estão vivendo dificuldades, porque o problema é o seguinte: quando bate uma depressão, quando bate uma doença, quando bate uma crise financeira, uma derrocada financeira e as pessoas perdem dinheiro, uma separação, a morte de um ente querido, o que é que você vai fazer na natureza? Entendeu? Então, agora, quando você tem, né, pela prece, pela meditação, pelo cultivo da presença dos bons espíritos na tua vida,
você tem esse contato, essa porta aberta, você vai sofrer como o outro que não tem, mas você vai sofrer diferente. Né? Porque a gente vai ter o acesso a uma dimensão, a um conhecimento, a um consolo, a uma fala interior que é diferente. Então, no momento da crise, da dor e do sofrimento, você pode abraçar quantas árvores você quiser, entendeu? Você vai se sentir infinitamente só e desprovido de toda ajuda. Né? Então, aqui o pessoal gosta muito disso, né? Eu ouvi, inclusive, né, uma brasileira que adotou o estilo de vida, né? Completamente, e diz, não preciso mais disso, porque houve um momento que nós estávamos começando o grupo, né, e nós lembramos que ela tinha, assim, simpatias pelo espiritismo, e aí avisamos ela, né, ela falou, não quero mais isso não, eu prefiro ir subir montanha, encontrar Deus na natureza, né, respeitável, né, a gente respeita, mas é aquilo, você vai buscar o indireto quando você poderia o direto, né? Então, é triste. Eu acho que buscar Deus na natureza é válido, desde que a gente saia para a natureza, mas que a gente entre verdadeiramente em contato com Deus da forma como deve ser feita, né? Falando com Ele, se abrindo para Ele. E não basta também, esse texto ele vem nos dar um cutucão, né? Porque esse contato com Deus, colocar Deus nas nossas vidas, a gente só consegue quando a gente entra num modo de vida buscando ser o homem de bem, como ele descreve aqui, né? O que é um homem de bem? O que vem a ser um homem de bem? Será que se a gente lê essa definição do homem de bem, a gente se encaixa nela? Esse é um jeito da gente entrar na esfera de Deus, né? É o que ele espera da gente, porque ele nos colocou nesse mundo para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. Ele nos colocou, ele nos deu um corpo, nos deu a oportunidade desta vida para que a gente aproveite essa oportunidade e se torne um homem de bem. Que a gente trabalhe para se transformar num homem de bem, em aplicar o que Jesus nos ensinou, os ensinamentos dele, de caridade, de amor, de tratar as pessoas com compaixão, com entendimento. Mas será que a gente está colocando isso? A gente está se transformando num homem de bem e aproveitando essa vida? Aproveitando a oportunidade de estarmos aqui? Então, essa acho que é a pergunta que a gente tem que fazer, porque às vezes a gente passa a vida inteira preocupado só com o corpo, né? O corpo que tem fome, o corpo tem sede, tem que dormir, tem que trabalhar, então a gente passa as horas dos nossos dias são ocupadas para que a gente satisfaça o corpo. Quando a gente morre, como o César disse ontem na palestra, a gente morre, o corpo é o nosso rei durante a vida, e o corpo fica, e a gente leva o quê? Né? Então, como é que a gente está aproveitando o tempo aqui para crescer, para aprender, para que a gente se transforme verdadeiramente num homem de bem, aquele que pratica a lei de amor e de caridade. Adriana, Oi, Adriana. Oi, deixa eu só baixar a mão. Vocês estão me ouvindo? Estamos sim. Sim. Então, eu queria fazer um comentário sobre a questão da natureza, né? Eu estudo bastante a parte da natureza e eu sei que tem todos os espíritos, né? Os devas, né? Que são não humanos, das árvores, dos animais, que podem trabalhar para recarregar essa energia, né? Energia de cura, podem trabalhar para a gente, com autorização divina. Mas é aquela coisa, a pessoa pode comentar, vou para a natureza, né? Vou meditar, vou me conectar com Deus, comigo mesmo. Mas mesmo estudando toda essa parte de filosofias asiáticas, todos eles falam, a partir do momento que você se ilumina, né, e você acaba com essas reencarnações aqui, você é colocado para trabalhar pela espiritualidade, entende? Então, para os outros, né, o tempo todo, a partir do momento que você se torna uma pessoa maravilhosa, né, você olha para dentro, você evolui, se torna um ser de amor e luz, você vai ter que estar sempre trabalhando para os outros. Então, não adianta você só se conectar com Deus e ficar em paz, né, e se encontrar na natureza, se você não estiver trabalhando para os outros também, né?
trabalhando para os seres humanos, para os animais, né? Colocando todos os seus dons, né? Todo o seu karma para criar mais coisas positivas para os outros, né? Então, é muito interessante isso que eles falam, você vai meditar, você vai fazer todo esse caminho, né? Para se tornar uma pessoa iluminada, para trabalhar para os outros, para o bem da humanidade, entendeu? Para a família da humanidade. Então, é tudo, no final, a função de você se conectar com a natureza, com você mesmo, com sua alma, com Deus, é para trabalhar para os outros. Então, é isso que me move muito, sabe? Eu acho que isso que me toca muito de falar, ok, tudo bem, a gente tem que trabalhar toda a parte interna, mas também para os outros, né? Então, tudo bem, pode se conectar lá, mas sabe que você, a partir do momento que você só vive em função de você, da sua meditação, da sua espiritualidade ali conectada, você está desperdiçando a oportunidade de ajudar e de trabalhar, né? Por amor aos outros, né? Então, era isso que eu queria comentar. No fim, tá todo mundo tendo que trabalhar para os outros o tempo todo por amor, né? Pelo nosso bem, pela nossa felicidade. Então, eu queria comentar. Perfeito. Oi, Lu. Eu acho que é difícil generalizar, né? E particularmente, eu conheci pessoas muito boas aqui, né? Pessoas no trabalho que eu conheci que, por mais que tenha essa falta de conhecimento, digamos assim, o conhecimento que nós temos em relação à doutrina espírita, são pessoas que fazem o bem, que são caridosas, que tentam ajudar o outro, que são pais amorosos, né? Que isso que eu percebo na convivência, nas conversas, né? E eu faço uma analogia com isso quando você pensa, né? Aqui tem essa parte da natureza e no Brasil tem a igreja, né? As pessoas, elas vão bastante à igreja, né? Isso é uma cultura e eu, como já mencionei aqui, eu cresci numa família católica e as pessoas têm esse hábito de ir à igreja toda semana, né? Tem pessoas que vão várias vezes na semana, mas isso não quer dizer, né, que a pessoa ela está vivendo nas leis de Deus. Uma coisa não é diretamente ligada à outra, né? Nós temos vários exemplos, né? Nós temos exemplos de religiosos que são pessoas que prejudicam o outro, né? Que pedem dinheiro, que fazem, que são corruptos, né? Então, acho que é complicado generalizar, mas eu acho que é válido a questão de ver a essência, né, do indivíduo. E eu concordo com a Adriana que é muito triste de ver, né, da mesma maneira que eu conheci pessoas muito boas no trabalho, eu vejo que falta essa parte dessa compreensão realmente, né? Eu já vi colegas perderem entes queridos, né? Inclusive uma colega que é muito amiga minha no trabalho, eu vi que ela perdeu o irmão com 20 e poucos anos e perdeu a mãe, e falta essa explicação e essa compreensão, né? E nem sempre eles estão abertos para entender, né? Nem sempre eles estão abertos para ouvir essa explicação. Então, eu acho que nesse momento o que resta realmente é você orar por esses irmãos, né? Você tentar... acho que é a única maneira, né? Se eles não estão abertos, não estão prontos para ouvir, mas realmente é triste de ver, né? Quando não tem essa compreensão, como que parece que tem um vazio, né? Na vida, assim, falta essa... porque é muito triste pensar que tem uma pessoa que acha que você vai viver essa vida, né? Como eles falam, vamos viver essa vida que é a única, né? Que a vida é curta. Então, realmente é triste de pensar nisso. Perfeito. E nada a acrescentar, né? Tanto no que a Adriana falou, quanto no que você falou, eu acho que é exatamente isso. A gente não pode generalizar, né? E a nossa postura é a de quem conhece, né? Por exemplo, o dono da empresa e a gente sabe que pode falar direto com ele. E a pessoa que a gente está do lado, ela prefere falar com o porteiro e continuar falando com ele, ou visitar o prédio.
E, né, então é lógico que a pessoa pode ser uma excelente pessoa, né, e ser ateu, porque ele simplesmente tem um histórico que o levou a ser ateu, uma família, uma vida, um meio social, né, e também pode viver num meio muito religioso e ser um hipócrita, né? Então, é óbvio, né, que esses contrapontos a gente deve fazer. Mas a questão que a gente tem que colocar é o que é que me leva a querer me iluminar? Que razão tem as pessoas para se iluminar? Porque meditação não quer dizer iluminação. Orar muito não quer dizer iluminação, né? O termo reforma íntima, se reformar interiormente, se transformar em alguém de luz, isso é, né? Realmente fazer a transformação profunda. E aí vem a questão. Porque se eu tenho uma perspectiva completamente materialista da vida, eu não tenho razão nenhuma para me iluminar. Eu posso ser uma pessoa boa, eu posso ser uma pessoa caridosa, né? Eu posso fazer muito bem, inclusive vou recolher muita coisa espiritualmente depois, como consequência disso, porque todo bem será contado, né? E essa pessoa pode estar lá muito melhor do que alguém que foi numa igreja a vida inteira e se disse um crente. Deus leva tudo em conta, mas a questão é o que é que significa se iluminar e por que eu quero me iluminar. Então é essa a questão, porque o que está em jogo aqui é a minha vida, é a vida de cada um de nós. É como é que eu quero estar se a imortalidade é uma realidade, como é que eu quero estar no dia em que eu deixar esta vestimenta que eu uso agora. Então, é uma preocupação que nós temos e que os nossos irmãos materialistas não têm. Só que é uma perspectiva que nós temos que nos leva a agir de um modo que pode mudar completamente a nossa história. Eu quero me iluminar porque eu quero me reconhecer como um filho de Deus. Eu quero entrar plenamente na posse da minha herança como filho de Deus. Eu quero me aproximar dessa energia, dessa força, desse ser maravilhoso que criou um universo perfeito, onde não tem uma folhinha que cai que não esteja dentro da lei. Então, você pode, sim, viver uma vida maravilhosa, sendo uma boa pessoa, né? E como a Lu falou, nós conhecemos gente que faz muito mais caridade do que muito cristão. E que a pessoa, se você perguntar, ela vai se dizer ateu, não acredita em nada. E alguns chegam a ser, né, fantásticos, mas a questão é eu, como consciência individual, né? O que é que eu quero para mim? O que eu planejo para mim? Oi, Paula. Oi. Eu vou tomar a liberdade de voltar lá no comecinho, né, da reunião que o César perguntou a respeito justamente disso, do que a gente quer para nós e como isso pode impactar na nossa vida e dos outros. Então, eu acho que hoje a gente tem uma maturidade suficiente que nos permite analisar as nossas ações, os nossos pensamentos. E eu acho que isso já é um grande passo, né? Porque a gente consegue, diante da nossa pequenez, saber aonde podemos estar errando ou não. E aí eu me pergunto sempre, diante de uma lição do Santo Agostinho, que diz o seguinte: quando eu vou me deitar, o que eu fiz naquele dia? O que eu aprendi com aquele dia? Se eu fiz o bem a alguém, se eu fiz o mal a alguém? E qual o critério de julgamento que eu tenho sobre isso? Porque nós julgando, entre aspas, né, a palavra, o verbo julgar, nós mesmos, a gente coloca todas as desculpas possíveis, né? Eu não ajudei o fulano porque eu não tinha R$1 na carteira. Eu não fui ver a fulana porque não deu tempo que eu tinha que ir no supermercado, não sei o quê. A gente sempre tem alguma coisa para nos desculpar dos erros. Então, eu sempre procuro, como ele disse, fazer um julgamento de outra pessoa. Se eu fosse uma outra pessoa, como eu reagiria ao comportamento de outra pessoa, desde que ela tivesse as mesmas atitudes que eu? Então, eu penso muito nisso, que
a gente conseguindo analisar aos pouquinhos o que é andar nos preceitos da cristandade e dos ensinamentos de Jesus, a gente consegue semear pequenas mudanças na nossa vida e também na vida das pessoas que estão ao nosso redor, porque elas são contagiadas por essas mudanças. E é visível, né? A gente pode citar, se formos falar aqui, todo mundo pode citar alguma coisa. E também penso que, diante dessas mudanças, elas vêm de um conhecimento que a gente está tendo a oportunidade de ter e que realmente a gente tem que aplicar na nossa vida. Porque não adianta a gente ter o conhecimento e não aplicar, porque a gente sabe que nós estamos nessa encarnação que veio de uma situação toda, né? A gente tem um plano reencarnatório, a gente tem uma nova oportunidade, a gente tem um espírito que foi nosso pai, nossa mãe, que nos conduziu a estar aqui de novo, e nós temos o conhecimento de melhorar toda essa encarnação e não vamos fazer isso, não é? Então a gente tem que pensar nisso, porque eu posso ser uma pessoa de bem aqui na frente de vocês, e se eu virar a esquina ali, todos vocês aí se decepcionarem com uma atitude minha. Então, eu não quero passar por isso. A minha consciência não quer que eu passe por isso, porque eu realmente estou lutando para ser uma pessoa melhor e, como a Adriana disse, mobilizar as pessoas à minha volta, ajudar as pessoas à minha volta também, né? Então, eu quero chegar no pós-morte e não ficar com vergonha das minhas feiuras, porque eu sei que vai ter um monte, né? Mas nós temos os nossos atenuantes, a gente erra, mas a gente está tentando se melhorar. Então, eu acho que o homem de bem é o máximo que a gente tem que tentar seguir, porque a primeira leitura ali que nós fizemos diz tudo que nós temos que ser diante da doutrina do Cristo, que era o homem que ele foi, né? Mas a gente ainda vai levar um tempo para conseguir, mas o mais bacana de tudo é que a gente reconhece isso e está tentando, né? Então, quando eu chegar do lado de lá e tiver a sorte de encontrar, por exemplo, o meu guia espiritual, o meu mentor, meu protetor, o meu anjo da guarda, como cada um chama, eu não quero olhar para ele e ficar morrendo de vergonha. Eu quero dizer, eu errei, mas eu tentei, firmemente. Eu estudei, eu quis ir atrás e espero que isso atenue as minhas faltas, entendeu? Então, na minha concepção, eu ter essa maturidade e tentar estar sendo uma pessoa de bem é uma coisa que me deixa feliz por isso, por eu reconhecer aonde eu posso e quero melhorar o tempo todo. Perfeito, Paulo. É um trabalho que não é fácil, né? Como ele diz no início, né? Do texto da segunda mensagem. Porque a gente procura os caminhos mais fáceis, é natural, a gente procura os mais prazerosos, a gente procura aquilo que é mais acessível. E esse esforço que nós estamos querendo fazer e estamos tentando fazer não é evidente, né? Não é uma coisa simples. A gente está indo meio que contra a correnteza da vida, só que da vida material, né? Mas aí é que vem a questão da perspectiva. Os antigos padres do deserto, eles falavam, né, tenha sempre a morte em face dos teus olhos. E eles queriam dizer com isso, lembre-se que a qualquer momento pode acabar a tua vida. E você vai ter que fazer face à realidade do que você construiu, de quem você realmente é. E com a doutrina espírita, né, nós não temos mais dúvidas disso, porque os próprios espíritos, nas mais diferentes condições, né, basta ler lá o livro Céu e Inferno, que foi o primeiro de uma série de muitos, né, a gente vai ver muitos exemplos de espíritos que saíram da Terra nas mais diferentes condições e chegam no plano espiritual nas mais diferentes condições. Então, nós temos a referência hoje da prova mediúnica e que está cada dia mais comprovada, né? Nós vamos ver, por exemplo, os casos de gente que morre e que retornam, né? Depois de serem ressuscitados. Ficam lá 4, 5, 6 minutos, teve gente que ficou 10 minutos, né?
com as ondas cerebrais completamente zerado, né? E a gente fala, como é que não teve um problema cerebral, né? A própria medicina não conseguiu explicar. Sofreu afogamentos e acidentes, né? E lembro de um caso de um que era um alcoólatra, né? Ele bebia muito, batia na mulher, agredia a família, e ele vive, é um francês, inclusive tem um vídeo dele na internet. E ele volta, e ele só fazia chorar, né? Ele teve um ataque cardíaco e ele né, morreu. Aí levam ele para o hospital, e depois de alguns minutos ele é ressuscitado, e quando ele volta, ele fala, tá, a hora que eu saí do corpo, que eu me vi fora do corpo, eu estava cercado por criaturas monstruosas, uma coisa horrível, eu não quero ir para esse lugar, eu não quero ir para esse lugar. Né? E ele chorava, e a vida dele muda completamente. Né? Então, assim, não são nem os espíritos vindo nos dizer, são seres humanos como nós, que estão contando, né, o que viveram nessas experiências, o que viram, né? A literatura é farta, os cientistas que estão estudando isso são numerosos. Então, a qualquer momento pode terminar para nós. E nós vamos... A perspectiva qual é aqui? Eu vivo como um corpo ou eu vivo como uma alma? É essa a questão. E faz milênios que nós estamos vivendo como um corpo. O corpo dita o que nós devemos fazer. O corpo impõe o que nós devemos ser. O corpo coordena o que nós pensamos, como nós agimos, que relações nós estabelecemos. O corpo, ele é o nosso rei. E nós fomos nos acostumando durante os milênios a submeter a nossa vontade a ele. Então, a verdade nua e crua é que nós somos escravos de uma coisa que morre e que nós vamos ter que devolver para a natureza. Como o texto diz, está emprestado, né? E essas experiências aí de quase morte é impressionante, porque tem muito, muito, muito relato na internet. Se você digitar lá no Google, você vai, né? Você não termina mais de ler por dias, assim, tem muitos. E é engraçado porque tanto a pessoa que passa pela experiência, ela muda muito depois a visão dela de tudo, mas também as pessoas que estão ao redor dela, que têm contato com aquilo e que veem a prova do que aconteceu. Por exemplo, uma família que está, às vezes, na sala de espera, e a pessoa fala assim, então... Mas quando eles estavam tentando me ressuscitar, eu estava lá com vocês na sala de espera, e vocês falaram isso, aquilo outro. Então, a família, ela começa a falar, opa, mas espera lá, então quer dizer, tem alguma coisa a mais, né? Os médicos, os profissionais da saúde também estão começando a se questionar, né? Por que tudo isso? E começando a estudar. Então, acho que essas experiências quase mortes são um grande aliado para toda essa evolução, assim, para a ciência começar a provar tudo isso, eu acho, né? E o interessante, né, é que isso tudo está disponível. Então, você não precisa necessariamente ser espírita. Sorte sua se você for, né? Porque você vai ter todo o conhecimento pronto, mastigado, explicado, né, esmiuçado, tudo bonitinho, né? Você pode ir por outros caminhos e achar a informação. Ela está disponível, né? E de gente que nunca ouviu falar de espiritismo. Então, o que dá tristeza às vezes é que você vê pessoas que têm até uma noção, mas é o efeito avestruz, né? A pessoa prefere enfiar a cabeça num buraco e ficar ali. Eu não quero saber, não me mostra a realidade porque eu não quero saber, porque isso implica em mudança. Né? Você, quando sabe uma coisa, isso implica em mudança, não tem como, né? Você não desaprende o que você aprendeu. Porque ela te traz uma consciência, e com essa consciência vem as não conveniências, né? Isso não me convém mais, e a pessoa às vezes não está pronta para deixar de fazer o que não convém, né? E isso é muito complicado, porque, como o Fábio disse, né, enquanto você não tem consciência, aquilo não é pecado, né, entre aspas.
Mas quando é que você está pecando contra a lei divina? Quando você conhece a lei divina. Né? Então, quando Jesus falou, né, ama a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, ele falou em 3 níveis de amor. E quando a gente fala em estudar, melhorar, aprender, se tornar caridoso, né, é um nível de amor. Eu me amo, eu estou me amando porque eu quero cuidar da minha vida, não só material, mas também espiritual. E isso implica que eu tenha necessariamente, como disse a Adriana agora de pouco, né? Isso implica que eu trabalhe para os outros, que eu sirva a humanidade, que eu seja útil, que a minha presença nesse mundo não seja um peso somente, né? Que eu seja alguém que traga porque né? Tem gente que passa pela vida e é uma despesa só, né? Para o universo e para o mundo, né? Comeu, bebeu, viveu e né? E tem pessoas que passam pela vida e deixam marcas, né? De grandeza, de nobreza, e não precisa ser uma pessoa famosa, né? A gente confunde com ser famoso, não tem nada a ver com ser famoso. Confunde com, às vezes, ser um pai e uma mãe que educaram bem um filho, né? Ser um pai de família que é um exemplo, que é uma pessoa séria, que é um trabalhador, né? E não é grandes lances dramáticos para aparecer na televisão, né? Às vezes é você ser aquela pessoa que cumpre o seu dever, né? Isso é deixar uma marca positiva na vida, num mundo que está cheio de gente que não quer fazer nada, não quer cumprir seu dever, não quer crescer, não quer melhorar, né? Então, nós estamos diante de um conhecimento, como diz ali no texto, que não dá mais para ser ambíguo. E à medida que a gente vai se apropriando desse conhecimento, é como se você falar, bom, mas eu vou fazer, bom, mas você sabe já. Não dá para não saber mais, né? Então, é o famoso exemplo, né, que se você olha para uma placa que está escrito alguma coisa, não tem como não ver que está escrito. Você sabe ler. Fala, eu não vou ler. Não tem como não ler, né? Então, olhem para a foto que tem a moça, eu não vou falar o nome, olhem para a foto aí na frente de vocês que tem a moça com uma câmera fotográfica e não leiam o nome dela. Não tem como não ler, né? Você vai ler lá a Vânia, né? Então, porque você já sabe ler, né? Então, é um trabalho, né, que nós estamos fazendo, não é um trabalho fácil, porque o trabalho de reforma íntima é um trabalho difícil. Agora, a gente poderia se questionar por que é difícil. Porque são milênios de condicionamento. Eu gostaria só de voltar na questão, né, o porquê de se iluminar, né? O César lançou agora há pouco. Por que razão? Mas por que a gente tem que buscar isso? E a resposta acho que está aqui, né? Porque não basta para nenhum de nós o contentamento de apenas hoje. Chega um momento que ficar feliz só por hoje e amanhã você tem que trabalhar para ficar feliz amanhã, isso vai dando um cansaço, né? E a gente tem que trabalhar para que a gente seja feliz, para que a gente seja feliz para a eternidade, para que a gente viva em paz todos os dias, não apenas hoje, não basta mais isso. A gente chegou num momento em que a gente tem que trabalhar para que essa paz seja nossa, seja aquisição nossa, essa paz, essa alegria, essa tranquilidade de espírito, é um trabalho para a eternidade, então não basta mais ser feliz hoje. Um carro vai te dar felicidade hoje, a semana que vem você já acostumou com o carro, não tem mais, não é? Uma casa nova, então a gente às vezes trabalha para tudo isso, mas são felicidades momentâneas, de um dia, de uma semana, e isso não basta mais, a gente quer mais que isso, a gente busca mais que isso, é um anseio, né? Então é esse trabalho interior que a gente tem que fazer, né? Eu acho que essa iluminação é achar o senso da vida, né? A gente passa, às vezes, uma vida inteira sem saber qual é o verdadeiro senso da vida, né? E o Espiritismo, acho que dá uma clareada nisso, né? Acho que nos ajuda a encontrar um norte.
algumas explicações de onde a gente vem, para onde a gente vai, né? Eu acho que traz esse senso, do verdadeiro senso da vida, né? E essa questão que a Giovana falou, né, para o futuro, né? Quando a gente faz as reuniões mediúnicas, que eu fico vendo os espíritos de luz que vêm nos ajudar, né, nos dar uma mensagem, eu fico pensando, eu falo, gente, eu quero um dia estar no lugar deles, sabe? Estar ali do lado dele, não no lugar dele, né? Não quero tomar o lugar dele, lógico, né? Mas estar assim junto, trabalhando junto, né? Fazendo bem, ajudando. Então, quando você pensa no futuro, qual futuro que você quer depois que você desencarnar? Você quer estar ali sofrendo no umbral ou você quer estar ali no umbral, talvez ajudando os irmãos necessitados, como um trabalhador de luz? Então, é isso que eu quero, né? Então, essa consciência, ela vem nos ajudar, né, a gente fazer essa mudança exatamente para esse futuro, como a Giovana falou, né? Exato. E aí a gente se coloca a questão, né? Eu tenho que agir hoje como eu quero estar no futuro. É hoje que eu começo, né? E no próprio texto ele vai dizer como a gente se ilumina, né? É o estudo, é o esforço, é a oração, né? É você avançar, é você procurar, né? Estar no meio em que as pessoas estão te oferecendo essa possibilidade de crescimento, é trabalhar no auxílio aos outros, né? Eu não vou fazer isso depois de que eu tiver, eu vou continuar fazendo, né? O nosso tipo de vida é hoje, né? A gente vai estar espiritualmente onde a gente começar a fazer aqui, agora. Nós vamos estar lá do outro lado, na mesma condição que nós começamos aqui. E eu acho muito importante isso que a Giovana lembrou, porque o que nós procuramos é isso, né? A gente está cansado de ter felicidade que dura um trago, né? Um copo, uma fumada, né? Um orgasmo, um carro, uma casa nova, um cargo novo na empresa. Nós estamos cansados disso, né? Nós já vivemos isso muitas vezes. Quem chegou aqui, quem está num grupo desse, é alma velha, né? E como dizia, eu achava chique falar isso, né? Aí um dia o Raul Teixeira falou para mim, alma velha no erro, meu filho. Né? Alma velha no erro, né? É isso que nós somos, almas velhas no erro. E nós estamos cansados de errar, nós estamos cansados dessa felicidade que dura 2 dias, né? A gente quer essa serenidade, como a Adriana falou, né? De ter aquela serenidade que a gente sente nesses espíritos. As pessoas chegavam perto do Chico Xavier e choravam, né? E você fala, por que você está chorando? Não sei. Eu sinto uma coisa tão boa, uma felicidade, uma coisa... Eu não sei porque, né? As pessoas choravam, né? Imagina perto de Jesus, né? Então, a gente entende aí, né? Por que as pessoas corriam para que a sombra dele passasse, né? Sobre elas, e muitas se curavam, né? Então, imagina a luz, o poder, a grandeza espiritual de uma alma dessa, né? E é isso que a gente quer. A gente está cansado da miséria de viver escravo de um corpo, né? E ele tem ainda um poder muito grande sobre nós, né? Fica um dia sem comer, né? Você vai chutar o gatinho, né? Sai daqui, manda ele lá para a parede, né? De tanta raiva que dá, né? Porque, bom, em mim, eu fico irritado quando eu fico com fome, né? Não sei vocês qual é o efeito em vocês, mas com certeza, né? A gente não aguenta um dia sem comer. Então, não, o corpo não é meu senhor. É seu senhor, sim. A gente tem que ter a humildade de ir trabalhando aos poucos, né? Não precisa deixar de comer. Não precisa, ninguém faça isso, mas, né, pensemos em tudo que nós já temos feito e vivido nesses milênios todos em obediência ao corpo. E ele fica no cemitério, né? E quem segue depois olha para trás e fala, mas cadê meu senhor? Cadê meu rei? Né? E o rei ficou, né? Aí a gente volta correndo para o meio onde tem outros corpos, né? E vira aquilo que a gente chama de obsessor, né? Que a gente quer continuar vivendo a vida que vivia. Então, como disse um mentor um dia numa das nossas reuniões, a amplidão espera que nós tenhamos asas.
E eu achei isso muito bonito e acho que vale a pena a gente repetir, né? O céu azul diante de nós espera que nós tenhamos asas, né? E quando a gente sair do corpo, que a gente tenha, nem que seja uma pequenininha. Mas está muito bom. Que a gente viva, né, como filhos de Deus e herdeiros, né, desse reino maravilhoso. Que tem também uma outra frase que a gente repete sempre, de Leon Denis, que a gente tem um palácio inteiro à nossa disposição e a gente vive na porta como mendigo, porque a gente não sabe buscar, né, o reino, tudo que Deus nos oferece, né, todas as bênçãos que a gente tem à nossa disposição. É uma mudança de vida aqui. É interessante isso, né? Porque não tem nada errado com o corpo, né? Os prazeres da mesa, da sexualidade, da vida, né? Não tem nada errado enquanto você não percebe que é uma alma, né? E a hora que você percebe que é uma alma, aí, bom, então existem outros prazeres, mas será que a gente já descobriu esses outros prazeres? Né? E aí é que está a questão. Prazeres da alma. Muito bom. Alguém gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Perguntar? Oi, Eliana. Rapidinho. Eu fiquei pensando muito no tema, né, do Emmanuel, consciência e conveniência, né? A consciência é a parte espiritual nossa, e a conveniência é a parte material. Então, ele dá todas as coordenadas de como a gente deve fazer o nosso processo evolutivo como espírito, né? E se a gente tiver a consciência, nós vamos saber usar bem a conveniência, né? Baseado em que Paulo fala também, né? Tudo posso, mas nem tudo me convém. Então, é uma maneira de a gente pensar. Se eu estou com a consciência, até onde o que eu estou fazendo me convém. E se é para pensar que hoje eu estou semeando alguma coisa para uma vida futura, né? O que é que eu vou colher a hora que eu deixar esse corpo e estiver do outro lado, né? Então, nós temos que pensar sempre que as nossas atitudes são semeaduras, né? E a colheita, a hora que a gente se deparar do lado de lá, vamos ver o que dá para a gente aproveitar, né? Mas é a consciência que a gente tem que deixar iluminar, que ela iluminando, ela vai iluminar todo o nosso ser, e aí a gente vai dar continuidade e saber o que realmente nos convém, né? E exemplos nós temos bastante, né? O exemplo do Chico é maravilhoso, né? Graças a Deus, né? É. Eu vou pedir para a Yuri fazer a prece para a gente. E antes dela fazer a prece, esse enigma, né, Eliana, eu acho que se resolve bem entre consciência e conveniência quando a gente começa a perceber que agora o que nos convém é aquilo que concorda com a consciência, né? Então, aí a gente começa a sair do atoleiro, né? Porque na nossa consciência, como diz o Livro dos Espíritos, está a lei divina, né? Então, quando aquilo que eu faço, penso, né, quando as minhas ações, quando as minhas conveniências começarem a ser aquelas que respondem à minha consciência, a gente está saindo, né, do atraso espiritual, né? Mas excelente, muito bom, que bênção, né? E a luz está aí, né, César? A hora que essa consciência aflorar, as leis divinas vão aflorar em nós, e nós vamos agir conforme as leis de Deus. Aí que está a iluminação do nosso ser, né? Vai demorar, mas a gente chega lá. Mas, como disse a Paula, a gente está fazendo um esforço. Tem que né? tentar. Que ao menos em face dos nossos superiores, a gente possa dizer, eu tentei, né? É lembrar que não vai cair do céu, né? Não vai cair, não é um passe de mágica que vai nos transformar, é um trabalho, e é um trabalho individual e pessoal. Ninguém faz por nós esse trabalho também. E nada que é bom cai do céu. Bom, vamos lá? Você pode fazer a prece para a gente, Yuri? Ela está falando que o cachorro... Ah, tá bom, pode deixar, Yuri. Já
Então vamos lá, eu faço a prece então. Então vamos, amigos, aproveitarmos estes momentos para, sobretudo, agradecer. Nós, Senhor, nos sentimos, às vezes, bem pequeninos. Mas se somos pequeninos, podemos nos abrigar facilmente nos teus braços. Como a ovelha pequenina, carregada pelo pastor, quando ela se sente cansada, fragilizada. Então, Senhor, na nossa condição pequenina, nós nos abrigamos junto de Ti. Virão lutas, ventos difíceis soprarão, tempestades virão sobre os nossos caminhos. Mas nós caminhamos, Senhor, sob a luz da Tua proteção e do Teu amparo. Confiávamos de maneira arrogante na nossa inteligência, na nossa capacidade. Mas já vivemos o suficiente, Senhor, para confiarmos mais em Ti, para ouvirmos mais a Tua voz. E como a ovelha que já enfrentou muitas vezes os espinhos, que se desgarrou e caiu nas armadilhas, que se feriu nas lutas contra os lobos, nós atentamente ouvimos a Tua voz. E de onde ela vem, para lá nós vamos. Nós te agradecemos, Divino Pastor, Divino Guia, Divino Mestre das nossas existências, pela bênção do conhecimento espiritual. Ajuda-nos, Senhor, a transformar o resultado das nossas existências. E cremos muitas vezes difícil transformá-lo em luz e em construção da nossa nova vida. Como o petróleo que muitas vezes pode nos parecer escuro, feio, mas que, se usado corretamente, pode trazer luz e pode nos ajudar a construir. Então, Senhor, que nossas experiências, vivências, lutas, dificuldades, sejam como o óleo que acendemos, agora que entendemos que a luz deve e pode habitar os nossos corações. Fique conosco, abençoa a cada um de nós. Abençoa os nossos lares, nossos entes queridos, e que estes amigos e benfeitores recebam a nossa gratidão pela presença, pelo carinho, pelo amor, porque tudo o que eles nos pedem é que façamos este caminho com o coração sincero. E então teremos toda a ajuda necessária. Fique conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja.